religioso começa em abril. Então, quando você lê o livro de Gênesis e vê uma data, é o calendário civil, baseado no nascimento do homem, desde Adão. Nossa. Quando você lê Êxodo, o 7º mês do calendário do Êxodo é o 1º mês do calendário civil. Aí você fica doido. Aí um teólogo está lendo, é bom ele saber isso, porque senão ele vai falar besteira. Porque ele não vai entender, porque aqui no Êxodo está trabalhando com o calendário a partir do povo saído do Egito. Quando eles saíram do Egito, eles começaram um novo calendário. É igual você aceitou Jesus, você tem o calendário baseado no seu nascimento, sua certidão, e você tem o calendário baseado no dia que você aceitou Jesus. Eles têm isso lá. E isso é oficial. Que é agora que você falou que está completando 5.700. 782. É da saída do Egito. Não, esse é desde Adão. De Desde Adão. E a saída do Egito é depois, onde começa esse novo calendário. Só que não tem isso explícito. Se você colocar no Google lá, calendário religioso e civil, vai aparecer os dois. Só que, como as pessoas não sabem disso, você vai ler, por exemplo, o dia que a Arca de Noé ela parou no Monte Ararat. Se eu pegar esse calendário civil e juntar ele com o calendário religioso, é o mesmo dia da Páscoa. Até uma dica aí para os teólogos de plantão, só estudar, vai lá. Você vai pegar o mês, lá certinho, não dá trabalho não. Você pega lá o dia tal, dia 17 do primeiro mês, do tal, a Arca de Noé parou no Monte Ararat. Aí você vai ver lá o dia início da Páscoa, no 7º mês, tal. Só que esse 7º é o mesmo do 1. Só que se você não sabe disso, você nunca vai conseguir conectar isso. Para que eu preciso saber isso? Porque tem obrigação, quem prega a Bíblia, saber a Bíblia. Então você tem que entender. Só que o que isso serve? Imagina, eu saber que o dia que a Arca de Noé parou, 4.000 anos antes, Deus já estava falando da Páscoa. Não da Páscoa aqui do Êxodo, mas da Páscoa de Cristo. Uhum. E que no dia 17 aponta para o 3º dia, quando Jesus ressuscitou. E que a palavra ará é maldição, e ararat é maldição invertida em hebraico. Então você saber que ali Deus já estava declarando lá na frente. Aí você fala em coincidência, não tem coincidência. É o mesmo dia, só que 4.000 anos depois, Jesus estava ali ressuscitando e Deus está dizendo, eu estou invertendo a maldição em bênção. Ararat, maldição invertida. E a mesmíssima data. Só que o cara tem que ir lá pesquisar. Civil, religioso, botar os dois calendários. Pega aí, gente. Bota os dois, pega o 1º mês aqui, o 7º aqui, você vai ver. Cai exatamente a mesma data, mesmo dia. Como que Deus desenha isso para nós? São códigos. São códigos. Como você vai saber isso? Cultura hebraica. Então vamos lá, gente. Tem no livro? Nunca vi. Isso eu ouço pessoas me falando. Depois sim que eu fui pesquisar. Uhum. Eu cheguei a primeira vez em Israel, Brunão. Você aprende muita coisa. Israel, né? eu cheguei em Israel, estou lá sentado com um comandante do exército de Israel, um amigo meu pessoal hoje. E ele está comigo batendo papo, eu estou ouvindo, tal, um monte de coisa, eu não sabia nem onde anotar mais. Dia a dia dele. Aí ele falou assim, por que os 5 gigantes que Davi foi derrubar? Eu falei, 5 gigantes. Você não era só um? 5 gigantes. Eu falei, na escola dominical, nunca vi. Aí eu falei, que 5 gigantes? Ele falou, abre a Bíblia em 2 Samuel. Ele falou, tá aí, o cara que tinha 6 dedos, o cara não sei o quê, tal, os outros 4 aí. Eu falei, e aí? Ele falou, aí ele olhou para mim assim, você acha que Davi pegou 5 pedras porque ele achou que era a mira? Eu falei, é. Ele falou, não, você não está entendendo. São 5 confederações, Ecrom, Ascalon, Asdod, e foi dando o nome da federação, que é a Federação Filisteia. Eles no mesmo evento de Davi e Golias tinham 5 gigantes? Sim, estavam 5 ali. O Golias estava ali, só que eles não entram na batalha sozinho. Então ele está com 5 pedras, só que quando ele corta a cabeça, os caras fogem. Mas ele já estava pronto com as próximas pedras. Mano. Só que isso tem qual... Me fala qual livro que tem isso. Você está entendendo? Aí eu vou para a Bíblia e começo. Eu falei que ia ser louco hoje. Aí eu falei, cara... Aí tu vai lá em 2 Samuel 22 e tal, tá lá os gigantes. Quem derrubou foi os caras que Davi treinou. Porque Davi depois falou, eu mato. Ele falou, não, Davi, a lâmpada de Israel não pode apagar, deixa a gente resolver. Mas Davi entrou... Se você já gosta de Davi, você vai entender mais ainda. Ele entrou com 5 pedras para 5 gigantes. Pode estudar, Ecrom, Asdod, Ascalon, pega as 5 cidades, eu não me lembro as 5 agora, as 5 cidades filisteias, cada uma delas liderada pelo Sérim, é o grande líder sobre eles, por isso que quando Sansão derruba aqui e mata mais do que na sua vida, ele matou dentro do templo, onde eles adoravam o deus Dagon, porque a única coisa que eles tinham em comum era o deus Dagon. Então, Davi... Ele está ali agora lutando com um gigante, mas na verdade é um que apareceu. Ao derrubar o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro, só que eles fogem.
Só que esses caras aparecem no futuro. Só que eu tô falando que um judeu fala isso naturalmente. Ele falou, não, você não sabe. Eu falei, não sei não, cara. Eu nunca tinha ouvido, em lugar nenhum. Aí eu cheguei no Brasil, isso há 20 anos atrás, e comecei a falar sobre as 5 pedras de Davi, e comecei a pregar isso. Hoje tem um monte de gente pregando isso. Mas na época, até então, nunca tinha ouvido eu falar. nunca ouvia até hoje. Tá 20 anos atrasado, mas tudo bem. Um pouquinho. Um pouquinho. Eu te perdoo. Mas não é nisso só, não. Mas eu estou falando de uma ponta do iceberg. Eu conversando num restaurante, tomando um café, batendo um papo, e o cara me contando as coisas, e de repente ele joga. Aí você fala assim, peraí, faz sentido? Eu posso bloquear a mente e falar, não vou aceitar isso. Ou então correr atrás, que é o que eu faço. E eu fui descobrindo exatamente o conceito batendo com o princípio bíblico. Aí eu fui encontrar. Eu estou ali, de repente, passando no deserto, não sei se foi o ano que você foi, anos indo lá e tal, e a guia chegou assim, olhou para uma sarça no meio do deserto e falou assim, a primeira menorá que Deus... Eu tava junto. Você estava, né? Você viu que eu levei um susto, homem aqui né? ficou... Eu fiquei desesperado. Ficou não, porque estriquinado. aquilo ali Falou, pagou a minha passagem. Como? Pagou a minha passagem. Como? O quê? Ela falou assim, natural, o Bruno tava, ela falou assim, essa foi a primeira, não exatamente aquela sarça, mas uma árvore dessa foi a primeira menorá que Deus acendeu no deserto. Eu falei, mas peraí, menorá, a revelação veio no Sinai, depois, tal. Aí eu fui entender, cara, que aquela árvore que Deus está acendendo representa a menorá mesmo, porque é um fogo que não se apaga. Aí eu cheguei no Brasil, o cara da arte da igreja, falei, se vira, faz uma sarça com a menorá por trás, desenha um negócio assim, e preguei. Eu preguei um texto lá, o que está por trás da menorá, a sarça, que tem fogo, queima, que Deus chama de maravilha, né? Porque Deus não se empolga com o fogo, Deus se empolga com a continuidade do fogo. Deus se empolga com você que adorou uma noite. Deus se empolga 10 anos depois, 20 anos depois, e você está lá. Então, aquilo ali é maravilhoso para Deus. Mas é isso. Ela falou, ele viu que eu levei um susto. Eu olhei assim e falei, peraí, volta. Uma senhorinha lendo texto hebraico. Está lá. Eu estou lá perto do onde Gideão fez aquele projeto de molha lã, enxuga lã e tal, aquele processo lá. Estou lembrando, esquecendo o nome da fonte de Airode. É isso aí. Aí ela fala assim, não, porque quando Sansão pegou, quando ele pegou o manto dele e colocou no meio, aí eu falei, peraí, manto? Sansão é novelo. Ou Gideão? Gideão, perdão. Uhum. Gideão, obrigado por me corrigir. Gideão vai e pega e coloca o manto. Eu falei, não, peraí, é novelo de lã. Novelo de lã lembra da minha avó, da minha mãe, que negócio. Ela falou, não, manto, ele pega o manto. Aí eu falei, mas faz sentido. Porque quem vai andar com novelo, não sei de quê? Ele pega o manto e coloca assim, molha esse manto aqui. E o manto é o ministério dele. Então ele está dizendo, molha a mim primeiro, me dá uma visão. Depois que molhou, ele falou, Senhor, agora molha em volta. Ou seja, porque eu já tenho a visão, agora o meu problema é quem está à minha volta. Como é que eles vão ver o que eu não estou vendo? Não é só uma prova em si, não é só uma prova física, ele está falando dele. Ele está colocando ele no meio do lugar. Quando ele bota ele de noite, ele está dizendo, eu vou dormir, mas eu estou aqui. Porque esse manto sou eu. É uma revelação. Então, quando molha ali, o que ele falou com Deus? O senhor já me molhou. Então agora o senhor faz de favor. Molha agora meus colegas. Entendeu? Molha, porque você sabe disso. Nosso problema não é enxergar algo. Nosso problema é passar para as pessoas o que a gente está vendo. É uma dor de parto, meu amigo. E ele pediu para Deus, se eu sozinho não consigo. Para a galera comprar, né? Tá, mas aí ela lê assim, aí eu falo assim, peraí, meu Deus do céu, eu tô lendo a Bíblia há tanto tempo. Tô atrasado. Mas não é só uma sensação de falar assim, descobri uma coisa que ninguém sabe. É uma conexão que eu pego assim, minha cabeça, ela começa a